Olá pessoal, boa noite. Vamos dar início à nossa sexta aula de clínica médica. Hoje nós iremos tratar, a nossa aula hoje é uma aula relativamente curta, mas cheia de muitos detalhes. Eu gostaria que vocês pegassem papel e caneta para anotarem, porque tem muitas coisas que não estão no slide, são muitas informações que eu achei necessárias colocar para vocês para implementar e melhorar o nível de entendimento da nossa aula, tá bom? O que acontece? Algumas vezes eu vou estar olhando para frente, eu mudei a posição da câmera e não estou ainda habituada que a câmera agora está na lateral. Mas qualquer coisa a gente vai tirando dúvidas aí no decorrer da aula através do nosso aplicativo, tá? Então, falando de administração de medicamentos, primeiramente nós precisamos entender o que forma esse procedimento de administração de medicamentos. Dentro de uma administração de medicamentos, seja ela via oral ou via injetável, eu tenho os passos a serem seguidos, ou seja, eu tenho um roteiro a ser seguido, e esse roteiro ele me garante com a eficiência do meu procedimento. Dentro da enfermagem, nós temos os 9 certos na administração de medicação. Esses 9 certos, eles se parecem muito, porém, na sua aplicabilidade, eles são bem diferentes. O significado entre eles pode até ser muito parecido, mas no resultado do procedimento de administração de medicamentos, ele difere bastante, tá? Então, olhando aí no slide de vocês que foi postado, essa primeira figura, ela apresenta de forma dinâmica e de forma consecutiva a apresentação desses 9 certos. Esses 9 certos, eles devem sempre serem executados antes da administração da medicação. Por quê? Para evitar-se um dano àquele paciente que está ali sob nossos cuidados e sob nossa responsabilidade. Tá bom assim? Então vamos lá. Iniciando, lembrando que no meio de todo esse processo de administração de medicamentos, nós temos os protocolos que são instituídos pelas universidades, tá? Aliás, pelas unidades hospitalares e implementado pelos enfermeiros assistenciais e supervisores de acordo às necessidades. Ou seja, os profissionais da enfermagem estão no centro desse procedimento de administração de medicamentos, tá bom? O que acontece? O nosso primeiro certo, ele vem falando sobre o paciente certo. É essa bolinha lilás que está bem no centro aí, vocês podem observarem. O paciente certo é o paciente dono da prescrição. Então, na identificação da medicação, tem que ir lá. Se o nome da paciente é Fernanda, o nome da paciente vai ser Fernanda Araújo. Atentem-se sempre para quê? Para os 2 primeiros nomes da paciente, porque podem ocorrer pacientes com o mesmo nome, na mesma enfermaria e fazendo tratamentos iguais ou muito parecidos, tá? Então, primeiramente eu preciso saber se aquela paciente que está recebendo a medicação é a mesma paciente do prontuário que eu fiz a diluição e separação da medicação, ou seja, o meu primeiro certo é o paciente certo. O meu segundo certo é quanto ao medicamento. Se o medicamento que está prescrito, a apresentação que está prescrita é a mesma apresentação que eu tenho em mãos para administrar do paciente. Por exemplo, o antibiótico X é prescrito em via oral, mas esse antibiótico também tem para administração em via endovenosa. Então, eu preciso o quê? Me atentar quanto à apresentação da medicação, qual é a forma que aquele medicamento está se apresentando, se é de acordo com o que está prescrito. Se está prescrito comprimido, eu preciso fazer a administração em comprimido. Se está prescrito endovenoso, a medicação vai ter que ser endovenosa, tá bom? Junto com a medicação certa, vem a via certa de administração.
O que vem a ser a via certa da medicação? É tão somente, pessoal, por onde você vai introduzir a medicação no corpo do seu paciente. Se vai ser pela boca, que a gente denomina como via oral, se vai ser injetável, que pode ser intradérmica, intramuscular, endovenosa, subcutânea, tá bom? São as principais formas que nós temos. A hora certa é o que nós denominamos como aprazamento de medicações. E quem faz esse aprazamento de medicações é o enfermeiro após a visita médica, que geralmente acontece diariamente, sempre pelo período da manhã. Então, a cada 24 horas, o paciente passa por uma avaliação clínica e essa prescrição sofre ou não alterações de conduta médica. Em cima da avaliação do profissional médico do dia, a enfermagem, ou seja, a enfermeira vai lá e faz o aprazamento de horários. É o que nós chamamos de abertura de prontuário, abertura de horário, tá? O nome científico é aprazamento de medicamentos ou aprazamento de horários, tá? A hora certa vem seguida de dose certa da medicação e o registro certo. O que é a dose certa? É a dose que está prescrita pelo profissional médico. Se o profissional médico me prescreveu para aquela minha paciente 500 miligramas de uma medicação X, eu não posso fazer 495 nem fazer 505. O meu cálculo de medicação tem que ser exato, 500 miligramas de acordo com o horário prescrito pelo médico assistencial responsável pelaquele paciente, tá, pessoal? O outro certo, que se chama registro certo, é o quê? É o registro da medicação administrada no seu relatório de enfermagem. No seu relatório, ao término do seu plantão, você precisa registrar as medicações que foram administradas conforme prescrição médica, tá? A ação certa é o quê? É o mecanismo de ação de cada medicamento. Nós precisamos conhecer o mecanismo de ação, ou seja, como que ele age, aonde que ele é absorvido, quais os efeitos colaterais que ele pode apresentar, porque ao administrarmos uma medicação em um determinado paciente, nós precisamos entender que aquele paciente ele pode vir a apresentar alguma alteração e essa alteração ela precisa ser entendida por nós. Para quê? Para que nós possamos prestar a devida assistência caso esse paciente venha apresentar uma alteração pós administração de medicamentos, né? A forma certa é muito parecida com a dose certa, né? Porque forma e dose são muito parecidos, mas a forma é como que a medicação vai se apresentar. E a dose é a quantidade que você deve administrar. E a resposta certa, isso aí é muito óbvio, é o que? É a confirmação pelo paciente e pelo prontuário do paciente que o seu procedimento está correto junto àquele paciente que está recebendo aquela medicação naquele momento, tá? Dentro do processo de administração de medicamentos, infelizmente, nós temos alguns erros que são assim bem frequentes. Os 3 principais erros que acontecem no processo de administração é o que? A velocidade de infusão errada, que contempla aí 25% de erros de administração de medicamentos pela enfermagem, a omissão de dose, ou seja, você acha que essa quantidade aqui, eu não sei muito bem fazer o cálculo, então eu acho que essa quantidade aqui vai resolver. A administração em hora errada. Olha só, pessoal, omissão de dose. Essa omissão de dose é o que? É você não fazer a dosagem certa. É você não fazer a dosagem no horário certo. Olha só, 20,8%. A administração errada é 26%. Olha só o quanto de risco que nós expomos o nosso cliente quando nós não cumprimos a verificação dos 9 certos na administração de medicamentos, né? Então, vocês precisam entender que a responsabilidade em um processo de administração de medicamentos, ela é compartilhada, tá? O enfermeiro é tão responsável quanto quem administrou a medicação, tá bom? O nosso código de ética, ele é muito claro
quando se trata de administração de medicamentos, seja ele feito pelo técnico de enfermagem, auxiliar ou enfermeiro. Ele diz lá, eu botei aí para vocês também, lá no artigo 37, que o profissional ele pode se recusar a administrar uma medicação cuja a prescrição medicamentosa e terapêutica não conste logo abaixo com a assinatura, com o número de registro e carimbo do profissional que prescreveu aquela medicação, ou seja, o profissional médico. Exceto, veja bem, exceto, olha só, em situações de urgência ou emergência. O que eu quero dizer com esse exceto, pessoal? Eu quero dizer que a única situação que é aceita você fazer uma medicação com prescrição oral é numa situação de extrema urgência ou emergência. O médico tá ali naquela situação, tá um grande acidente, uma grande tragédia. Não, faça isso assim, assim. Você vai lá, faz, dá um jeitinho de anotar no prontuário, conforme a orientação, prescrição verbal do doutor fulano de tal, administrado tal medicação na via tal, em quantidade tal. Quando passou, quando acalmou o plantão, pede para o doutor anotar no prontuário, prescrever no prontuário, o enfermeiro faz o aprazamento daquela medicação e você checa e assina no horário que você administrou aquela medicação, tá bom? Ainda dentro do artigo 37, fala que o profissional de enfermagem ele pode se recusar, olha só, ele pode se recusar a administrar a prescrição medicamentosa em casos de identificação de erro de prescrição ou ilegibilidade. O que é isso? Ilegibilidade. É tão somente, pessoal, a letra do médico a gente não conseguir entender. Em uma administração de medicamentos não dá para fazer, eu acho que é isso aqui, não dá para fazer, porque o acho não pode existir, a dúvida não pode existir na nossa cabeça em um processo de administração e diluição de medicamentos. Ou é ou não é a medicação prescrita, tá? E também, para você poder questionar que um profissional médico errou quanto à prescrição daquela medicação, você precisa ter certeza do seu questionamento, bem como conhecimento de apresentação, administração, mecanismo de ação, efeitos colaterais daquela medicação, para você não passar constrangimento. Então, nós só temos uma única saída, é estudarmos e conhecermos esses detalhes dessas medicações que nós trabalhamos, tá? Antes da administração de antes da administração de uma medicação, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos totalmente desenvolver as técnicas assépticas de administração de medicamentos e de realização de procedimentos junto ao paciente. E essas técnicas assépticas, elas são constituídas por essas 4 principais ferramentas que eu coloquei para vocês. Primeiro, lavagem das mãos conforme a técnica asséptica, que nós vimos nas nossas aulas anteriores, né? Passei para vocês tudo certinho. Eu preciso explicar ao paciente o que eu vou fazer, como que eu vou fazer e o que pode acontecer durante e após a administração daquele medicamento, tá? Eu preciso entender que quando a medicação é administrada de forma injetável, eu coloquei para vocês que eu preciso firmar a pele com o dedo polegar e o indicador da mão dominante, porque a minha mão dominante é a minha mão direita. Então eu vou aplicar com a mão direita e vou dominar o meu tecido com a mão esquerda, tá bom? É isso que tá querendo dizer aí para vocês. Também eu preciso não esquecer que eu preciso retirar a agulha, colocar o algodão seco, vejam bem, somente se houver extravasamento de líquidos. Esse líquido pode ser um pouquinho de sangue ao retirar a agulha, ou então um pouquinho da própria medicação que às vezes retorna, tá? Quando a agulha não é introduzida no ângulo correto e no tamanho correto.
Eu não posso friccionar a administração de muitos medicamentos, por isso que é importante a gente ler a indicação da administração e logo em seguida eu preciso organizar o meu local, né, de administração, local aonde eu trabalhei aquela administração.